podermos, né, meditar na Santa Palavra de Deus. Nosso texto base hoje vai ser Gênesis 36. E, primeiramente, eu convido vocês, né, esse é o texto base, eu convido vocês a gente ir lá no Novo Testamento, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Peço desculpa, estou um pouco perdido, um pouco nervoso, né? Mas também porque nós tínhamos preparado uns slides aí, mas acabou dando problema no pendrive aí. E aí eu vou ter que catar os versículos aqui. Peço desculpa aí e peço também a paciência de vocês. Então, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu vou pegando aqui, pessoal, que aí também eu não atraso muito, tá? Porque vai ter mais outros textos para a gente poder meditar. Todos acharam? Então meditamos no nosso texto que vai dar a base para o nosso capítulo 36 de Gênesis. Então a palavra do Senhor diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17 que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Mais uma vez convido vocês. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Convido vocês a gente fazer uma breve oração, amém? Senhor Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Teu Santo Espírito, que é a Tua presença e habita entre nós e no nosso coração, te agradecemos por esse dia e por essa oportunidade de estarmos meditando como corpo de Cristo, aqui os Teus membros, Senhor, unidos para aprender mais da Tua Santa Palavra. Humildemente vamos te pedir que a Tua Santa Palavra venha a ser guardada em nossos corações, que você abra nossos olhos e ouvidos espirituais, e que nesse momento nada do homem, nada do ser humano venha a ser exaltado, somente a Tua Palavra, Senhor. Eu sou falho, sou pecador, mas me coloco, Senhor, para poder meditar junto com a Tua amada igreja nessa palavra e que possamos trazer uma boa aplicação para os nossos dias também. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Então, pessoal, quando a palavra aqui em 2 Timóteo nos diz toda a Escritura e também nos fala que ela é toda boa e perfeita, então fica bem claro que o apóstolo Paulo está falando que é toda a Escritura, né? Não é somente as partes das grandes bênçãos e de promessas, é claro que a gente toma posse delas também, mas também que nos fala que o inferno é real, que nos fala que teríamos aflições, que teríamos perseguições. Então, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos fala que é toda a palavra de Deus, é toda a palavra de Deus. Novo e Antigo Testamento. Inclusive, livros como Levíticos e Números, né? Creio que os irmãos alguns já puderam meditar. Parece ser algo difícil, né? Mas com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue entender que todo o Antigo, todo o Novo Testamento, eles são divinamente inspirados, né? Para nos ajudar e apontam para Cristo, apontam para a nossa salvação em Cristo, na cruz. Então, quando o apóstolo Paulo fala toda, é toda. Inclusive esses livros, Levíticos, Números, Crônicas,
gente também pode dizer que muitas vezes, pessoal, a gente utiliza mais do que nos convém da palavra. Infelizmente, algumas seitas que se disfarçam de igreja usam os textos fora de contextos, né, para roubar a fé da pessoa. Então, isso é triste, a gente vê também isso acontecer. Porque pegar um texto fora do contexto, para arrumar, para fazer um pretexto, isso é um pecado que a gente não tem noção do tamanho que é. Então, por isso que eu sempre converso com o pastor, né, mesmo que quando a gente faz esses estudos semanalmente, para a gente poder trazer um estudo de 1 hora, 1 hora e meia, eu não estou falando isso para me gloriar, pessoal, mas é para saber o quanto que a gente tem que ter esse zelo com a palavra. É dedicado de 8 a 12 horas para a gente poder trazer alguma coisa somente da palavra e nada do homem. Então é isso. Eu quero trazer esse sentido para vocês. De vocês também poder estar estudando a palavra com afinco, com dedicação. E realmente fazer ela ser proveitosa para nós, para nos inspirar, para nos corrigir, para nos instruir, para que possamos, guiados pelo Espírito Santo, com a nossa bússola aqui, que é a palavra de Deus, a gente poder também estar apto para fazer a boa obra. Certo? Então, isso também é um chamado assim, para a gente poder estudar e pregar expositivamente. Eu sei que a nossa igreja, né, não tem muito esse costume, né, de pregar expositivamente, mas eu agradeço muito ao pastor Márcio que botou essa semente no nosso coração, né, de a gente poder fazer um estudo versículo a versículo, né, e no final a gente poder também trazer uma aplicação para os nossos dias. O que seria o estudo ou a pregação expositiva? Ela consiste na leitura do texto, na explicação do texto e na aplicação dos nossos dias. Então hoje eu vou trazer um desafio para vocês. Né? Que esse desafio está em Gênesis 36, como eu falei para vocês. Eu convido vocês então a abrir suas Bíblias em Gênesis 36. E como a gente está num lugar que o Espírito Santo habita, tem liberdade, vocês também têm total liberdade para poder parar, falar alguma coisa também, porque a gente está em família e onde há o Espírito Santo tem liberdade. Amém? Então, pessoal, assim, a gente, para conseguir entender um pouco, eu convido vocês a fazer essa meditação do 36, do 1 ao 19, certo? Então, com a nossa oração, a gente já tirou as sandálias dos pés para entrar nesse território sagrado que é a palavra de Deus. Gênesis 36, do 1 ao 19, nos fala sobre os descendentes de Esaú. E a palavra nos diz assim: são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulher dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elom, Eteu, Olibama, filha de Aná, filha de Zebeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Esaú lhe deu Eliafaz. A Basemate lhe deu Reuel. E a Olibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. São estes os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres, seus filhos e as suas filhas e todas as pessoas de sua casa e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de sua peregrinação não podia se sustentar por causa de seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. E são estes os nomes dos filhos de Esaú:
Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú. Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Eliafaz são Temã, Omar, Zefô, Jeatã, Kenaz. Tima era concubina de Eliafaz, filho de Esaú, e teve de Eliafaz a Amaleque. E são estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá, Mizá. Estes foram os filhos de Bezemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zebeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. São estes os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Eliafaz, o primogênito de Esaú, o príncipe de Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. São estes os príncipes que nasceram de Eliafaz na terra de Edom. São estes os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú. Príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. São estes os príncipes que nasceram a Reuel, na terra de Edom. E são esses os filhos de Bezemate, mulher de Esaú. São os filhos de Olibama, a mulher de Esaú, o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. São estes os príncipes que procederam de Olibama, filha de Aná, a mulher de Esaú. E são estes os filhos de Esaú, e seus príncipes, ele é Edom. O que os irmãos estão pensando, né? Acho que esse moleque está meio... Acho que não era bem isso, né? Que é para a gente falar de um monte de nome estranho, né? Mas o apóstolo Paulo nos disse, a gente leu, que é toda a Escritura, né? Então, vou fazer uma breve aqui. Vocês, com certeza, o pessoal, pode ser que alguns não conheçam, né? Ou alguns do pessoal também que estejam nos assistindo, que ainda não tem contato mais com a palavra, não sabe quem é Esaú. Esaú foi filho de Isaac, neto de Abraão, irmão de Jacó. Esaú foi aquele desobediente que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Foi aquele filho desobediente que teimou com a sua mãe e com seu pai e casou com as cananeias, como o texto nos mostra. Foi aquele desobediente que desobedeceu a lei de Deus, que Deus tinha proibido eles, né, de casar com as cananeias. Então este é Esaú. Mas não é o que parece, né? O texto está nos mostrando aqui que ele gerou príncipes, né? E tinha grandes propriedades. Esse era Esaú, chamado Edom. Acho que vou no meu caderno aqui que eu estou meio perdido aqui nas folhas, pessoal. Então, assim como o nome de Jacó se tornou Israel, creio que vocês lembram dessa parte, também se tornou a nação, né, de Israel. Esaú se tornou Edom, como o próprio texto nos mostra, e tornou-se a nação de Edom. E essa primeira parte destacou aqui as suas esposas cananeias, os filhos nascidos em Canaã, e também antes da sua migração para o Monte Seir, né? Essa genealogia destacou os 12 filhos de Esaú. E quando fala também nesses 12 filhos, com certeza, né, Moisés, também inspirado pelo Espírito Santo, que foi quem nos escreveu o livro de Gênesis, ele colocou ao lado, né, que o próximo capítulo a gente vai estudar a genealogia de Jacó. Então faz um contraste aqui os 12 filhos de Esaú e os 12 filhos de Jacó. E essa parte nos mostra que está passando de uma estrutura familiar para uma estrutura tribal. Era uma família que agora é uma tribo. Né? Nos mostra essa transição. Certo, pessoal?
E também esse texto está registrado lá em 1 Crônicas 1, do 35 ao 37. Agora eu convido vocês a entrar na segunda parte, que é do versículo 20 ao 30, que vai nos falar sobre os descendentes de Seir. Seir era o horreu, né, que morava nesses montes, tá, para onde Esaú foi com a sua família para habitar nessas terras. Amém? Meditamos aqui então do 20 ao 30, os descendentes de Seir. E a Santa Palavra de Deus nos diz que são estes os filhos de Seir, o horreu, os moradores da terra. É Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dissom, Ezer, Dizã. São estes os príncipes dos horreus, filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori, Omã, a irmã de Lotã é Tima. São estes os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sepô e Onã. São estes os filhos de Zibeão, Aiá, Aná. Este que é Aná, que se achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, de seu pai. São estes os filhos de Aná, Dissom, Olibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dissom, Endã, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. E são estes os filhos de Dizã, Uz, Arã. São estes os príncipes dos horreus, e o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizom, o príncipe Éser, o príncipe Dizã. E são estes os príncipes dos horreus segundo os seus principados na terra de Seir. Bastante nome diferente aí. Peço desculpa pelas traduções que eu falei algum errado aí. Então Seir, como eu falei para vocês, o horreu era um antigo habitante daquela terra, né? E seus descendentes povoavam aquela região, uma região rica, estava estrategicamente posicionada ali no mapa, porque ela era a passagem, né, para caminhos que levavam o comércio, passava. Então estrategicamente era um ótimo lugar. E então esses habitantes estavam ali, Esaú foi com a sua tribo para lá e se estabeleceu. E também eles acabaram, né, se misturando com os horreus também. Segue o nosso amigo Esaú, né, contrariando a vontade de Deus. E agora aqui ele já tinha se casado com Cananéias, agora ele faz, o seu povo também está se casando com os horreus aqui, né? Essa sessão enumerou 7 chefes dos horreus. Eu quero que vocês prestem atenção, principalmente no Novo Testamento, o Antigo Testamento, quando tem repetições de palavras. Quando você estiver meditando, quando tem as repetições das palavras. Isso era o meio que o Espírito Santo usava, né, para inspirar Moisés. Então, a gente chama de lições literárias. São lições que o texto está nos mostrando. Então, quando tiver repetições, vocês prestem atenção e parem e meditem mais sobre essas repetições de palavras. Então, a gente vê aqui que o texto está falando várias vezes em príncipes, né? Então, está falando que os descendentes de Edom tinham príncipes, agora aqui também príncipes, enumeram aqui 7 chefes, né, dos horreus, que eram os habitantes originais, né? E também quando eles, no texto passado, falam das 14 tribos de Esaú, então o narrador mostra que essa nação, ao se misturar, virou uma nação totalmente poderosa, né? 7 chefes dos horreus, 14 chefes de Esaú. Certo? Então, se torna uma força predominante naquela região. Então, o texto nos mostra que Esaú está surgindo como um poderoso senhor. A nação edomita, nesse momento, está se tornando uma nação extremamente poderosa. Vamos aqui então para a parte final.
do capítulo 36, que está então do versículo 31 ao 43, que nos fala assim: reis e príncipes de Edom. A palavra nos diz assim: são estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Eu vou dar uma pausa aqui, para você meditar nessa parte comigo. São estes os reis que reinam na terra de Edom. O que a gente leu, né, anteriormente. Os sete da tribo dos Horreus e os 14 da tribo de Edom. Agora a gente vai ver esses reis e esses príncipes. Mas aqui a gente vê que o autor nos faz uma salva. Então, com certeza, tem uma lição literária aqui para nós. E nos diz assim, ó, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Então, está nos ressaltando aqui o texto que os Horreus, os Edomitas, geraram reis e príncipes antes dos filhos de Israel. A linhagem da promessa. Seguimos. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome de sua cidade era Dinabá. Morreu Belá, e em seu lugar reinou Joabe, filho de Zerá, de Borza. Morreu Joabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Tenatitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, o que feriu Mediano, campo de Moabe, e o nome da cidade era Avite. Morreu Haddad, e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. E morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Acbor. Morreu Baal-Hanã, filho de Acbor, e em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Metrede, filha de Mezaabe. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias, e os seus lugares e seus nomes. O príncipe Timá, o príncipe Alvã, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irã. São estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra de sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Então, essa primeira lista nos mostra a transição, né, de uma estrutura tribal para a estrutura monárquica. A gente viu que a primeira nos passou de familiar para tribal, agora está nos passando de uma estrutura tribal para monárquica, né, reis e príncipes. Uma estrutura destinada a reinados, né. E este quadrão de líderes tribais, né, como o texto nos ressaltou, vai ser copiado depois, né? Eles vão ser substituídos por reis, como foi posteriormente, né? No antigo Israel. Então a gente está vendo que isso está acontecendo antes mesmo dos filhos de Jacó, da linhagem da promessa. Então a gente consegue ver, pessoal, que os edomitas, ao meditar mais a fundo aqui na palavra, eu creio que alguns irmãos também já chegaram nessa parte. Quem ainda não viu, você pode também anotar, porque senão vai ficar muito grande o estudo e vai passar da hora, que o pastor vai puxar minha orelha. Deuteronômios 2, 4 e 5 também nos mostra que os edomitas foi uma nação que Deus tinha dito para o povo de Israel deixar eles em paz, para não guerrear com eles, porque eles eram parentes.
Então, a gente vê que não foi por falta de ter uma boa estrutura familiar, né? Aqui nos mostra que ele teve como pai Isaac e teve como avô Abraão, né? Então, nos mostra que Esaú teve, sim, uma boa estrutura familiar, né? Mas a gente viu que ele foi rebelde e foi totalmente contra os ensinamentos dos seus pais e os ensinamentos de Deus. Aqui Deus pede os israelitas, né, não matarem eles porque eram parentes diretos. Mas no decorrer da história, a gente vai ver que esse povo se tornou um povo abominável aos olhos de Deus. Esse povo, quando o povo de Israel foi atacado em determinado tempo, eles estavam espreitando o povo escondido, né? Quando o povo estava fugindo, eles estavam matando às escondidas. Então, era um povo realmente muito mau. E a gente vê que os edomitas também se recusaram a deixar que o povo de Israel passasse pela terra. Quando o povo estava fazendo a peregrinação, saindo do Egito, creio que vocês lembram também dessa parte, quando Moisés liberta o povo, e eles simplesmente não deixaram o povo de Israel passar por ali. E como a gente viu mais tarde, eles se tornaram grandes inimigos do povo de Deus. Então, aqui uma breve conclusão, pessoal. O que o texto nos mostra? Esaú e seu povo prosperaram muito, prosperaram materialmente, e podemos dizer também que emocionalmente eles estavam bem-sucedidos, bem estabelecidos, tinham muitos bens, mas eles não prosperaram espiritualmente. A vida de Esaú foi caracterizada por menosprezo pelas coisas de Deus e menosprezo pelas motivações espirituais. Se vocês quiserem anotar, Gênesis 25, 34. Então, em Gênesis 25 vai mostrar isso que eu estou falando para vocês. Até depois a gente tem todo o estudo completo aqui com todas as referências, pessoal, para mostrar que o que a gente está falando é somente da palavra. Então, se alguém quiser também, a gente pode passar, depois digitalizar e passar completo, assim, para os irmãos também poderem meditar nessa parte. Consequentemente, a nação que ele fundou, Edom, ela se tornou ímpia, como a gente falou. E foi um objeto específico da ira de Deus. Né? Prosperou materialmente, foram muito bem-sucedidos, né, materialmente, mas foi um objeto específico da ira de Deus. Isso está lá em Isaías 11, 14, Amós 9, 12, Obadias 1, 4. Tá? Que esse povo se tornou um objeto específico da ira de Deus. Esse desafio que eu trouxe para vocês, pessoal, falar sobre a genealogia, falar sobre nomes estranhos que a gente não consegue nem soletrar, pelo menos eu não consegui soletrar direito. Essa genealogia, pessoal, são bons lembretes para nos mostrar que a vida, ela segue para frente e também, se olharmos para trás, né, ela segue para trás também, porque ao olhar a gente vai ver nossos avós, nossos pais, nossos bisavós. Então, a genealogia são bons lembretes para nos lembrar que a vida se estende tanto para frente quanto para trás. E também o texto básico do início, né, que toda a palavra é proveitosa para nos ensinar, para nos repreender, para tudo, né? E aqui eu vou deixar primeiramente essa pergunta para mim, tá? Em contraste a esse povo que prosperou muito materialmente, mas um povo que foi objeto específico da ira de Deus. Nós temos buscado prosperar mais materialmente ou espiritualmente?
essas genealogias mostradas aqui, claramente nos mostra que o que vamos deixar para os nossos filhos, né? O que Esaú deixou para os seus filhos, para os seus netos, seus bisnetos? Esse título de um povo objeto específico da lei de Deus. As genealogias nos mostram, pessoal, isso, que somos responsáveis. Então, essa pergunta, primeiramente, para comparar com esse povo que prosperou muito materialmente, é uma pergunta que eu faço para mim também. Muitas vezes a gente fica muito preocupado com as coisas do dia a dia, a gente se preocupa, é normal, a gente tem as contas, a gente também, Deus quer nos dar o melhor da terra para nós, não é pecado. Mas essa pergunta é feita para nós, se temos buscado prosperar mais materialmente ou espiritualmente. A outra pergunta é: o que vamos deixar para os nossos filhos? E como os nossos filhos vão nos conhecer? Ou como vão ser conhecidos pelos nossos amigos? Ou como os nossos filhos serão conhecidos por nossos amigos ou pelas gerações que virão? O que vamos deixar para os nossos filhos? E como eles vão ser conhecidos? E como a minha genealogia refletirá de quem eu sou? Como a minha genealogia vai refletir a minha pessoa? Então, quando a gente fala que é toda. Não é à toa que tem esses nomes aqui, desse jeito, né? É esse lembrete, pessoal. Então, essas perguntas aqui vão ficar para nós, que a gente possa estar meditando, né? De que o que vamos deixar para a nossa genealogia? O que temos deixado, como vamos ser lembrados por nossos filhos, por nossos familiares, por nossos amigos e por o povo que a gente nem sabe também, como nós aqui hoje estamos meditando na linhagem de Esaú, e como também a gente tem a responsabilidade de como os nossos filhos serão conhecidos, né? Então, com certeza, esse texto está nos mostrando isso também. Aqui eu vou trazer 3 pontos finais para uma aplicação, e eu queria também que você meditasse nessa parte comigo, que o texto fica muito claro. Como a gente falou, às vezes o texto nos mostra as lições que o texto está querendo dizer para nós, mas se a gente não tentar dar uma escavada nele ali, não tentar ler uns versículos para trás, uns versículos para frente, às vezes a gente... Por isso, essa importância da gente meditar também dessa forma. Se tu tem um dinheirinho aí sobrando também, compra uma Bíblia de estudo. Lê a nota de rodapé, compra um livro. Pessoal, isso é os tesouros que a traça não come. Que é quando a gente guarda esses ensinamentos da palavra. Isso ninguém vai tirar de nós. A gente sabe que a nossa vida, né, a gente não precisa temer, né, se a gente perder hoje aqui a nossa passagem por a terra. E esse entendimento que a gente vai pegar, que somente o Espírito Santo e as Escrituras nos trazem, isso é onde nós vamos nos agarrar para poder adentrar com Cristo. Né? Quando Ele vir nos buscar, ou se a gente ir primeiro, né? Então eu te incentivo também a poder comprar uma Bíblia de estudo, né? Ou convidar teu irmão a meditar na palavra, incomodar o pastor lá. Pastor, o que quer dizer esse versículo aqui? Que eu digo para vocês assim, pessoal, é uma coisa que não tem como a gente explicar aqui com palavras o quão grande é a gente às vezes poder ficar acordado até 3 horas da manhã, como às vezes eu acordo o pastor e mando os estudos para ele. No outro dia tem que me acordar às 7 horas, mas eu me acordo revitalizado porque a palavra de Deus, ela nos dá esse combustível. Então aqui, esse texto aqui, também vou trazer 3 pontos, uma aplicação para nossas vidas. Primeiramente, o texto nos mostra que os descrentes, né, os que amam a Deus, eles também recebem boas coisas da mão do Senhor. A própria palavra nos fala que
o sol nasce para ímpios, né? Tanto para ímpios quanto para justos, né? A gente tinha separado outras coisinhas aqui no texto, nas folhas, mas eu não queria também tomar muito tempo dos irmãos. Mas essa parte aqui da aplicação seria bem bacana. Os ímpios também prosperam. Isso que o texto nos mostra. Os ímpios também prosperam. Os descrentes, os que não amam a Deus, também recebem coisas boas da mão do Senhor. E aí eu te convido a abrir Mateus 5, 45. Vocês têm como... Ah, não está ligado, né? Mateus 5, 35. Perdão, 45. Eu vi, tem coisa errada aqui. Eu vou botar as culpas no Robson aqui, que me ajudou também a fazer Eu agradeço muito também a vida do Robson, que é um cara que me ajuda e me incentiva muito na palavra. Então é 45, pessoal. Com o texto, com a ponta dessa parte que os ímpios também prosperam. Tá? Para que sejais filhos do vosso Pai, que estás nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Eu acho que tá bom? Eu acho que... Você também vai no Gogó. Então, isso também que o texto nos mostra, que os ímpios também prosperam. Né? Que o sol se levanta sobre maus e bons e a chuva desce também sobre justos e injustos. Outra coisa que o texto também nos ressalta, que prosperidade não é sinônimo de bênção. E aí eu convido você a dar um retorninho quando a gente falou ali, que eu pausei o texto, o autor falou que os edomitas estavam gerando reis e príncipes antes dos descendentes de Jacó. Então, certamente nos diz que prosperidade não é sinônimo de bênção. Não? Desculpa aí, pessoal. Prosperidade não é sinônimo de bênção. Então, o texto nos mostra que enquanto Esaú está dando origem a reis, Israel, a genealogia de Jacó, pessoal, está dando origem a escravos. É de se pensar, né? Esaú e a sua descendência rebelde prosperaram em bens, em paz espirituais e viveram uma vida tranquila por mais de 400 anos. Enquanto Israel e sua descendência da promessa passava fome em Canaã, né, e vivia por 400 anos como escravo no Egito. Não foi à toa também que o autor botou isso no meio ali. Então o texto, mais uma vez, nos traz aqui uma lição literária no texto. Ter as coisas boas deste mundo não nos mede se somos amados por Deus. Prosperidade material e emocional não é a maior medida de bênçãos. Então, naquele texto que Jesus nos diz que teremos aflições, se estamos tendo aflições, o povo de Israel era escravo, estava passando fome lá, né? A linhagem da promessa. Quando
Cristo nos diz que seríamos rejeitados, se de algum momento, de alguma maneira, estamos sendo rejeitados também por seguir o nosso Deus, por também levar a palavra de uma forma que corta a nós, corta a todos, se estamos sendo perseguidos, se amanhã depois viemos perder a nossa vida por amar a Cristo. Então, esse é o propósito. É louco dizer isso, né? Mas é. Então, se daqui a alguns anos começa uma perseguição e tivermos que dizer, eu não nego meu Cristo, pode me levar, que meu Senhor está me esperando. Então, se tiver um incentivo maior que esse, eu desconheço, porque a vida eterna em Cristo é o maior bem. O sacrifício que Cristo fez por nós é o maior tesouro que a gente podia receber. Então, se de algum momento está passando por alguma aflição, desculpa. Cristo nos disse que passaríamos, que se chorássemos, nós seríamos consolados. É verdade, Senhor. Conforto, Senhor. Então, quando a palavra diz que é toda, é toda. Então não vamos só falar sobre as bênçãos que a gente toma posse, mas vamos falar também com o teu irmão que o inferno é real também. Se tu não tiver uma vida com Cristo, o que nos espera é o pranto, o ranger de dentes. Nosso Pai fez o nosso Espírito eterno. Cabe a nós aqui, nessa passagem, escolher se vai ser uma eternidade com Cristo, com Deus, ou uma eternidade na escuridão, onde tem pranto e ranger de dentes. E a palavra vai mais além, né? Ezequiel 3 nos diz que também o sangue do ímpio será cobrado em nossas mãos, se nós, que conhecemos aqui um pouco da palavra também, disseram para o nosso irmão que eu te amo, mas eu não amo esse teu pecado aí, esse teu caminho que está indo aí no final, não vai ser Cristo. Diferente de que muitas pessoas também usam a palavra para dizer que pode fazer porque Cristo já fez. Sim, Cristo já fez, para a nossa salvação Cristo já fez. Mas se nós não estivermos dentro do propósito, dentro do que Ele pediu, do que a Escritura nos manda, é pranto e ranger de dente, pessoal. Então, se estivermos passando por dificuldades também, te alegra em Cristo, porque Ele vai te consolar, e Ele já te deu, vai te dar uma vida eterna, e melhor, né? Vamos cear com Ele e Ele vai nos servir. É isso que a palavra nos diz, né? Então, pessoal, ter as coisas deste mundo não nos mede se somos amados por Deus. Prosperidade material e emocional não é a maior medida de bênçãos. Mais uma vez eu te convido, mais uma leiturinha rápida, tá? 1 Pedro 1:7. Para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé tem que ser provada, nós temos que passar por provas também. Então, que a gente possa realmente estar também nos gloriando com as dificuldades, tirando um bom proveito disso na palavra.
Propriamente o texto de Gênesis vai nos falar depois de José, creio que vocês já conhecem, né? Que José passou por muitas provações, né? Para ser o governador do Egito. Foi vendido por seus irmãos como escravo, foi acusado injustamente. José passou por poucas e boas, né? Ou muitas e ruins, mas foi. E foi provada a fé dele. Em todo momento ele dava glória a Deus. Não, isso que eu estou fazendo de bom é do meu Deus, não sou eu. Ele estava em dificuldade, mas ele não espraguejava, não reclamava, ele dava glória a Deus. Então eu creio que se Deus tem um propósito, por mais difícil que seja em nossa vida, que a gente se coloque dentro do propósito, né? A gente não tente se retirar desse propósito e somente exclamar, reclamar, porque aí vai ser mais difícil. E a terceira e última ponta aqui da nossa aplicação é bem mais direta, e eu creio que é o momento em que a gente vai também nos confrontar um pouco mais e também que vai nos dar, né, esse ânimo em Cristo na palavra, que nos fala que a nossa influência nas próximas gerações é real e é notória. Hoje nós somos responsáveis por nossa genealogia e também somos responsáveis por levar as boas novas de Jesus ao mundo. Então, todo aquele também que está recebendo um pouquinho do alimento, a gente também tem que dividir. Não somente o pão físico que alimenta o corpo, mas também o pão que alimenta o espírito. Então, medita na palavra, que o próprio Cristo disse para nós que teríamos a palavra para falar. O Espírito Santo botaria a palavra na nossa boca. Só que para isso a gente tem que se alimentar, tem que ler a palavra. Porque senão o Espírito Santo, o que o Espírito Santo vai botar na minha boca se eu não estou lendo a palavra? Se eu for falar coisas do meu coração, do que eu acho, tenho perdido todo mundo, eu e quem eu estiver falando. Porque a palavra nos diz que enganoso é o coração do homem. O homem sem uma comunhão com o Espírito Santo, sem estar nos propósitos de Deus, ele habita numa escuridão espiritual. Mesmo tendo bens, mesmo passando por paz, todo tipo de paz, né, que o texto nos mostra, reis, príncipes, muito dinheiro, morando em lugar bom, né? Então essa é a parte final que eu quero deixar para vocês. Cada um de nós, né, nós somos responsáveis pela nossa genealogia, somos responsáveis por levar também as boas novas de Jesus ao mundo. Para finalizar, 2 Coríntios 3, versículos do 2 ao 5. Amém? Vós sois nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas escrita com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Para finalizar, eu finalizo com uma frase do pregador Billy Graham que diz que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos os sermões
que o mundo está prestando atenção. Amém? Oramos. Espírito Santo de Deus, através de Ti, que é a presença do nosso Deus vivo, através de Ti, Espírito Santo, chegamos a Cristo, chegamos aos pés de Cristo para agradecer por esse momento onde, reunidos aqui como corpo, nos alimentamos pela Tua Santa Palavra, esse humilde estudo que foi ministrado aqui. Espírito Santo, nesse momento, queremos Te pedir humildemente, crava essa palavra no nosso coração. A verdade, Pai. Senhor, que não venhamos ser meramente ouvintes, mas nos ajuda a ser praticantes. Senhor, e assim praticando, nos envia para dividir também esse alimento precioso que é a Tua palavra. Que possamos estar cada vez mais unidos como corpo, que possamos estar nos ajudando, nos sustentando nesse corpo que é a noiva de Cristo, que é a igreja. Que possamos estar tendo a consciência de que não é por nós, que não é nada de nós, é tudo de Cristo. Que possamos estar em unidade com a nossa amada igreja, nos auxiliando uns aos outros, auxiliando o nosso pastor, porque é bom a gente ver que a igreja tem responsabilidade, que a palavra tem responsabilidade, mas a responsabilidade não é só dos nossos pastores. A responsabilidade também é nossa. Então nos usa, nos ajuda, nos capacita, para que possamos também ser cartas vivas, para que através de nós o Teu Espírito Santo venha irradiar, que o Teu perfume venha ser sentido também pelas outras pessoas. Isso a gente te pede, te agradece, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada, irmão Fábio. Deus abençoe a tua vida, viu? A parte da genealogia que eu mesmo, às vezes passa batido e eu não fico meditando. E eu acredito que muitos fazem isso também. Mas agora serve de lição, vou aprender, vou meditar fazendo a genealogia. Obrigada. Deus abençoe.